Olá, meu nome é Pamela Aparecida Ferreira dos Santos. Esse é meu trabalho de conclusão de curso, exigência para conclusão da licenciatura em Matemática na Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. Esse trabalho ele surgiu a partir de um incômodo com as pesquisas que justificam o mau desempenho dos alunos de matemática e colocam sempre fatores externos ao professor no processo de ensino-aprendizagem e transformam esse sujeito em um passivo, sendo que ele é um elemento central do processo de ensino-aprendizagem. Então, eu fui em busca de produções acadêmicas acerca do tema, que colocassem o professor como um elemento, né, que pode influenciar no desempenho dos alunos, e para isso eu elegi o método fenomenológico porque é um método que busca raízes das questões e porque é um método de trazer à consciência os fenômenos dados como certos. O Edmund Husserl, que é o fundador desse método, ele era filósofo e matemático. Ele tinha uma questão com o encaminhamento das ciências no seu contexto, como as ciências elas estavam, as naturais, partindo da concepção que ele chama de naturalista, que é uma concepção onde os sujeitos adotam as verdades sobre o mundo como dadas, não há uma reflexão sobre isso, né? Para fundamentar melhor as ciências. Então ele enxerga que essa postura ela fragiliza as ciências, assim como ele entende que nas ciências humanas o relativismo ele cresceu demais pela valorização do subjetivismo. Então as verdades elas não estão mais no mundo, elas estão nos sujeitos. E ele critica as ciências exatas pelo excesso da adoção de axiomas, que seriam conceitos autoevidentes. Então o Husserl ele vai propor um método. Esse método é uma resposta para que o conhecimento seja mais fundamentado, mais certo, e nisso ele vai se assemelhar ao Descartes, que também entende que as verdades, elas às vezes elas apresentam inconsistências, porque há afirmações antagônicas sobre o mesmo tema e não há como as duas serem verdades ao mesmo tempo. Então o Descartes ele vai radicalizar com a dúvida, e nisso resta o res cogitans, né, que é a coisa pensante, que é ele mesmo. Só que nesse processo o mundo pode desaparecer, porque a única verdade acerca do mundo sou eu. O Husserl ele se diferencia do Descartes porque ele, além de duvidar de si também, ele entende que a consciência ela não é sólida, ela não é uma coisa. A consciência é consciência de alguma coisa, ela é um movimento, ela é um direcionar-se para um objeto. Ele também vai se assemelhar ao Kant por entender que a subjetividade ela limita a forma de entender e de conhecer o mundo. Mas o Kant coloca que nós nunca acessamos a realidade em si mesma, o númeno, enquanto o Husserl vai entender que a partir do seu método há uma forma de acessar a realidade. Então, o Husserl ele vai propor esse método fenomenológico através da epoqué, que ela tem dois momentos, né? Esse método que ele propõe. No primeiro momento é o encontro do sujeito com o objeto, né? Então é o que a gente chama de variação eidética, onde eu vou da coisa para as ideias da coisa. E o segundo momento é subjetivo, é o momento da reflexão acerca da percepção do sujeito. Todavia, essa vivência ela não fica presa no subjetivo, nem há uma sobreposição do subjetivo ao objeto como ocorre em Kant. No Husserl, o sujeito e o objeto eles têm uma interação onde nenhum dos dois é mais poderoso. O objeto ele se revela a mim e eu me volto para esse objeto a fim de percebê-lo, né? E aí, nesse processo,
ocorre que o meu corpo, né, que é o corpo carnal que recebe as sensações, ele se transforma em Leib, que é o corpo intencionado, dirigido para um objeto. Nesse processo também ocorre o que a gente chama de noema noesis, que é uma dicotomia onde o intencionado recebe a intenção. E aí, nesse processo, o que ocorre é que eu percebo e eu tento exprimir essa experiência, e isso se dá através da linguagem. A linguagem é uma forma de subjetividades interagirem no que a gente chama de mundo dos co-sujeitos, ou, né, o mundo vida. A intersubjetividade é onde habita a linguagem e a tradição. E a linguagem e a tradição são a forma de constituir a objetividade. Então, nessa esfera que é a intersubjetiva, habitam os reflexos atitudinais, a cultura. Essa parte é importante para o nosso trabalho porque nós estamos nos detendo sobre os reflexos atitudinais das concepções dos professores. A partir disso, a gente também pode ir para a constituição ontológica dos objetos, porque a objetividade ela reside ali. Então, a partir do momento que eu me volto para a constituição das coisas mesmas, para a natureza das coisas, eu também me volto para a natureza dos objetos matemáticos, né? Então, nós temos na história da filosofia e da matemática, porque os filósofos e matemáticos eram as duas coisas ao mesmo tempo, eles não eram especialistas. A gente vai ter o Platão, a princípio, dizendo que as coisas existem em si mesmas, na realidade, separadas do mundo. O Aristóteles respondendo isso, esse movimento, dizendo que não, na verdade as coisas elas existem no mundo. Temos o Descartes com a dúvida radical, dizendo que, olha, só resta mesmo de essência eu, enquanto sujeito. E aí vem o Bacon em busca da verdade, e ele cria o método científico, um método experimental reprodutível, né? Vem o Kant pautando a subjetividade. E aí temos o relativismo, onde a subjetividade ela cresce, e aí tem a verdade do sujeito, os jogos linguísticos de significado. Uma resposta ao subjetivismo é o positivismo, que já é uma postura científica que descredibiliza a metafísica. A fenomenologia do Russell, que vai buscar se deter sobre as coisas de forma atenta, consciente. Temos o Popper com o falseabilismo e temos o existencialismo pautando a política em relação aos entes metafísicos e a filosofia analítica que traz a questão da linguagem. Na matemática, isso vai se apresentar em posturas conflitantes às vezes dos professores, concepções conflitantes, porque o professor, ao mesmo tempo que entende a matemática como uma criação humana que serve para a resolução dos nossos problemas, entende a matemática de forma perfeita, finalizada e descoberta, então ela existiria por si. O Kant ele vai trazer a questão a priori e a posteriori, né, do conhecimento, que seria um conhecimento a priori, é o conhecimento que ele precede a experiência com o fenômeno. Ele é uma experiência onde acontecem as tautologias, por exemplo, A é igual a A. Eu não preciso ter experiências para comprovar isso, assim como eu também não preciso ter experiências temporais e espaciais para entender o que é tempo e espaço. Isso são categorias que precedem o meu contato com as coisas. O a posteriori é o conhecimento onde se verifica o que foi afirmado. O Kant vai ter essa postura da sobreposição do sujeito sobre o objeto. Depois dele nós temos o logicismo na matemática. O logicismo é uma postura onde a matemática é uma busca, na verdade, para que a matemática seja toda derivada da lógica. E os autores eles têm as suas concepções metafísicas também. O Russell, na verdade, é um dos autores que vai pautar a teoria do feixe de universais, onde o universal ele é constituído pelas subjetividades. Não consegue sucesso na sua empreitada de comprovar que a matemática pode ser
derivada da lógica, né? E aí depois nós temos outras tentativas, como o intuicionismo. O intuicionismo ele já adota uma postura de que a matemática ela é imperfeita, ela, do jeito que ela está, ela é uma construção humana e ela pode ser aperfeiçoada através da criação de uma linguagem artificial. O problema de criar essa linguagem artificial, onde interagiam as criações ali, as categorias, foi que ela carecia de denotação. Às vezes não havia um objeto que correspondesse ao que foi criado. Então, também foi uma tentativa que, no nosso entendimento, ela é falha. E aí, posteriormente, surge o quase-empirismo, que entende a matemática como criação humana contextualizada, onde há história, onde há o elemento social, e que teve uma influência grande do Karl Popper. Ela também é chamada de postura falibilista da matemática, porque ela valoriza o erro. Ela entende que é a partir do erro que a matemática pode evoluir, porque ela é uma ciência. Então, a matemática sendo encarada como ciência, ela só pode avançar a partir do erro. Ela não pode ser perfeita e acabada. E nós entendemos que a fenomenologia ela se alinha com o quase-empirismo no momento em que ela entende que as verdades não estão dadas, que as ciências não estão finalizadas e que o sujeito humano ele tem que se deter a esses processos de gênese, a partir disso considerar o social, né, também como constituidor da objetividade. E a fenomenologia ela vai se alinhar com o quase-empirismo nesse ponto. Então, a gente também tem que considerar que as idealidades elas são do campo da intersubjetividade. Os núcleos noemáticos, né, que eles ganham significado, eles são vivências que estão na teia da historicidade e da intersubjetividade, eles dependem da vivência humana. Então, isso não pode ser desprezado. E aí, novamente, a esfera intersubjetiva ela ganha importância aqui. Pavanello e Nogueira fazem uma divisão entre as concepções dos professores como axiomática e elaboração humana. Na primeira, o professor concebe a matemática como um campo de verdades dadas, perfeitas, absolutas, inquestionáveis, onde não há nada a acrescentar. E na segunda esfera da elaboração humana, a matemática é considerada uma criação com contexto histórico e social. No entendimento das autoras, o ideal seria um meio termo entre os dois, unindo tanto a matemática como criação, como com verdade universal bem estabelecida. Martins faz outra distinção, outra divisão, que seria entre a matemática como estática ou dinâmica. E aí ele coloca que o professor que adota a concepção estática da matemática, ele entende que a matemática é perfeita e finita, não há o que acrescentar nesse campo, enquanto o professor que entende a matemática dinâmica, ele entende que a matemática é uma criação da humanidade e há o que acrescentar e avançar nesse campo, e esse professor ele vai entender a matemática como um campo científico. E aí nós partimos para a divisão de pessoa que o Russell faz, porque o Russell faz uma divisão que constitui a subjetividade entre corpo, psíquico e o espiritual. No campo espiritual residem as atitudes do professor, e as atitudes elas são os atos decisórios, né, do sujeito. Esses atos decisórios eles se baseiam no que o sujeito concebeu objetivamente junto com os co-sujeitos e adotou para si. Isso tem um reflexo ético e estético na postura do professor. Estético porque ele vai se manifestar de uma determinada maneira, ele pode, por exemplo, entender que se as coisas estão finalizadas e perfeitas, o que se pode fazer a respeito disso é apenas reproduzir os conteúdos.
enquanto o professor que entende que a matemática é uma criação vai entender que nós podemos contribuir ali ainda. Ele vai valorizar a criação e a criatividade. O professor, no campo ético, isso vai se refletir com o professor tendo abertura ou não para ouvir os alunos e considerar esses sujeitos, que são seres com consciência também, como sujeitos que merecem contribuir de alguma forma para a construção da objetividade, para o questionamento da literatura e manifestação através da linguagem, para questionar o constituído, o consolidado. E a partir do momento que o professor ele não entende que o aluno é um sujeito que merece se manifestar, e aí ele também, né, porque muito da postura de como o professor se posiciona em sala em relação aos alunos é de como ele se vê, esse professor, a partir do momento que ele entende que o aluno ele pode ser criativo, que ele pode contribuir, ele deixa de tratar a educação como um mero adestramento. É importante salientar que pesquisas como a do Tardif, elas apontam que o professor, embora na licenciatura aprenda técnicas para elaborar sua metodologia, avaliações em sala de aula durante a prática pedagógica, no geral esse professor se baseia nas suas experiências anteriores à licenciatura. Isso também vai aparecer na pesquisa da Alba Gonzalez Thompson. Ela fala que as experiências anteriores das professoras que ela pesquisou influenciam a postura e a visão delas acerca da matemática. As professoras que ela pesquisou que tiveram experiências ruins durante a graduação, elas deixam de ter uma visão da matemática como algo instigante, um campo a pesquisar, e elas começam, para ter segurança, a controlar muito o que acontece em sala de aula e não enxergar os próprios alunos como sujeitos que têm algo a contribuir. Elas não esperam que o desempenho deles seja satisfatório, elas costumam responsabilizar esses alunos pelo mau desempenho deles, né? E isso também se reflete num professor que é desmotivado e desmotiva os seus alunos. Isso se torna cíclico. O professor ele serve de referência para o aluno, esse aluno ele começa a criar um desinteresse, uma certa aversão pela disciplina, porque é um campo onde ele não vê nada de muito interessante, e quando ele se torna professor, ele reproduz esse modelo. O professor Luciano, ele aborda como fora do Brasil, no leste europeu, o método de ensino não é baseado em aulas expositivas como ocorre aqui, na verdade é um método propositivo de problemáticas, onde se dá espaço para o aluno refletir e questionar, né? Então, seria interessante considerar como o professor não se enxerga como uma referência para o aluno. E ele não pode fazer isso se ele não reflete acerca das próprias práticas, e não reflete sobre como ele concebe os modelos matemáticos. Outro reflexo de não refletir acerca de como o professor concebe os objetos matemáticos e como ele acredita que se conhece esses objetos, porque não se conhece algo que não sabemos o que é para determinar como deve ser o acesso, como se estabelece esse acesso, é que esse professor ele costuma se comunicar muito mal, e a linguagem ela aparece na intersubjetividade para constituir os objetos. Então o aluno que se depara com um professor que se expressa mal, e que se expressa mal porque não reflete, ele não pode conceber bem esses objetos, ele não vai conseguir compreender o que o professor está falando. Muito disso nós entendemos que se deve ao excesso de elegância na matemática, na manifestação de equações concisas, né, onde se pulam etapas. E esse professor ele vai tender a
ir para generalizações quando o aluno ele está em fase pré-reflexiva ainda. Então, o aluno não consegue compreender o que o professor está falando. O que a gente conclui dessa pesquisa é que as pesquisas sobre mau desempenho dos alunos em matemática, elas são incompletas. Elas poderiam ter esse ganho de investigar o professor, de talvez estabelecer novas políticas, uma revisão da grade curricular, e uma valorização da reflexão, da história da matemática, a fim de contextualizar os alunos para que eles saibam que as questões matemáticas elas levaram muitos séculos às vezes para a resolução, e que isso não se dá de uma forma mágica por elementos que são geniais e que têm dons inatos para a disciplina, né? Mas que também tiveram muitos problemas na resolução e frustrações, e isso pode ser uma forma de estimular o aluno para que ele não desista da disciplina, não crie aversão a ela. Nós entendemos que não dá para fazer muitas afirmações, porque as pesquisas elas são escassas e muito limitadas. Mesmo as pesquisas que nós encontramos hoje em dia em dissertações e teses, elas têm uma amostra pequena, né? Isso deveria ser realizado num plano amplo, né? A fim de que os professores também sejam objeto de estudo e que eles também se detenham mais sobre a maneira como eles pensam e como isso está imbricado com a maneira como eles se comportam em sala e como isso estimula os alunos e forma novos professores. Então, nós gostaríamos de prosseguir com a pesquisa no futuro e que mais pessoas se interessem pelo tema, e nós concluímos que sim, que há uma relação intrínseca entre as atitudes, os atos decisórios dos professores e como eles concebem a matemática ontologicamente e epistemologicamente. Infelizmente, não há muitas pesquisas acerca do tema.